Muito bem, o tema da aula de hoje é a teoria das probabilidades. Essa é a área da matemática que pesquisa e desenvolve modelos utilizados para estudar fenômenos ou eventos que ocorrem ao acaso. Então, vamos lá, que hoje nós temos bastante matemática pela frente. Bom, então nós vimos na nossa introdução, agora há pouco, que a teoria das probabilidades nada mais é que uma área da matemática, claro, né, uma área ampla, que estuda esses fenômenos que ocorrem ao acaso. Pode ser, claro, fenômenos naturais, podem ser experimentos, né? E para a gente entender como utilizar do cálculo para determinar, né, essas probabilidades, nós precisamos conhecer alguns elementos essenciais para isso. Então vamos lá, vamos conhecer quais são esses elementos. Me acompanha aí. Bom, então o primeiro deles é sobre o experimento aleatório, né? O que seria um experimento aleatório? Um experimento aleatório, ele é qualquer experiência cujo resultado você desconhece, né? Você não sabe o que vai acontecer. É claro que você tem uma ideia do que supostamente pode vir a ocorrer, ou quais resultados podem acontecer, mas não exatamente qual desses resultados irão acontecer. Então, isso é considerado um tipo de experimento aleatório. Como exemplo, eu coloquei algum deles ali, o caso de arremessar uma moeda, né, e observar a face superior. Nós sabemos que podem ocorrer dois resultados, ou cara ou coroa, mas nós não podemos determinar qual deles vai aparecer, não é? O que nós podemos determinar é qual a porcentagem de chance para cada um. É isso que a teoria das probabilidades estuda. Bom, temos também um evento de um dado, né? Você arremessar um dado e observar, né, o resultado que está voltado para cima, assim como o caso da moeda. Podemos também falar, como outro exemplo, o ato de sortear um número que esteja dentro de uma sacola, né, com vários números dentro. Então, esse ato de você colocar a mão e retirar um número ao acaso também é considerado um experimento aleatório, onde você não determina qual é o número exatamente que você vai retirar ali de dentro. Bom, tem também a questão de pegar uma carta de um baralho, né? Imagine naqueles shows de mágica, onde o mágico ou o ilusionista pega um jogo de baralho, sem mostrar para você a face das cartas, né? Coloca todas elas viradas para baixo e pede para que você retire uma carta. E ao você retirar uma carta, você vira e vê o resultado, né? Qual foi a carta que você retirou. Também é considerado um experimento aleatório, já que você tem ali 52 opções diferentes e você não sabe qual delas você vai retirar até que você vire a carta. Tá certo? Bom, então, experimento aleatório é isso. São todos os experimentos que você não tem como determinar qual é o resultado, mas sim você tem uma lista de opções que podem ocorrer caso você faça o experimento. Bom, outro conceito importante que nós devemos saber é o ponto amostral. O ponto amostral ele é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Para a gente entender bem isso, eu coloquei o experimento do lançamento de um dado. Né? Nós sabemos que quando nós lançamos um dado, podem ocorrer 6 resultados diferentes. Né? Ou seja, pode cair o número 1, número 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, nós sabemos que esses são os possíveis resultados. Cada um desses resultados é considerado um ponto amostral, ou seja, uma unidade daqueles possíveis resultados que estão ali no dado. Então, cada um desses números é considerado um ponto amostral desse experimento, que é o experimento do lançamento do dado. Podemos pegar também como exemplo o lançamento de uma moeda. Né? Nós sabemos que todas as opções que podem ocorrer são cara ou coroa, já que a moeda tem 2 faces apenas, diferente do dado que tem 6. E aí, ou a cara ou a coroa, cada uma delas é considerado um ponto amostral, ou seja, uma unidade do resultado que pode ocorrer dentro dos possíveis resultados do lançamento daquela moeda. Então, ponto amostral é isso, é apenas uma unidade de todos os possíveis resultados que podem ocorrer naquele experimento. O próximo conceito importante que devemos conhecer é o espaço amostral.
O espaço amostral ele é o conjunto formado por todos os pontos amostrais, né, de um experimento aleatório. Ou seja, todos os resultados que podem acontecer, eles formam um conjunto de resultados. Esse conjunto é conhecido como espaço amostral. Né? Como exemplo, eu coloquei aí o espaço amostral referente a um experimento do lançamento de um dado. Né? Então, se nós considerarmos todas as opções que podem ocorrer no lançamento de um dado, nós teremos os conjuntos dos resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os 6 números que podem surgir quando nós lançamos um dado. Observe que o espaço amostral ele é representado pela letra grega ômega, que é esse símbolozinho parecido com a ferradura. E observe também que eu coloquei ao lado o sinal de igual e esses números estão entre chaves. Isso porque eles formam um conjunto de resultados. Tá? Então, se ele é um conjunto, nós usamos a notação de conjunto para representar, que é esse caso aí, usando uma letra, o símbolo de igualdade e os elementos do conjunto dentro de chaves. Observe também o espaço amostral referente ao experimento do lançamento de uma moeda. Nós sabemos que a moeda tem apenas duas faces, então o espaço amostral dela será cara ou coroa, apenas duas opções, não é? Então está lá, conjunto ômega é formado por cara ou coroa no caso do lançamento de uma moeda. Outro espaço amostral também que eu quis colocar como exemplo é o experimento de pegar uma carta ao acaso de um jogo de baralho. Como eu falei lá no início, né, sobre a questão do mágico, oferecer as cartas e você retirar uma carta ao acaso. Nesse caso, o espaço amostral ele fica um pouco mais amplo, né? Já que um baralho ele tem 52 cartas. Basta lembrar que as cartas vão do ás até o rei. São 13 cartas, sendo que esse conjunto de 13 cartas, cada um possui um naipe, né? Ou seja, o naipe de copas, o naipe de paus, o naipe de ouro e o naipe de espada. Então, o espaço amostral de um jogo de cartas, né, de um baralho, ele é formado por 52 cartas. Bom, outro ponto importante é você saber determinar a quantidade de elementos que tem dentro de um espaço amostral. Então, para indicar o número de elementos ou a quantidade de elementos, nós usamos essa notação que vocês estão vendo aí na tela, né? Onde você coloca um N minúsculo, abre parênteses e dentro dos parênteses você tem a letra grega ômega, que representa o espaço amostral. Isso quer dizer que esse N representa o número de elementos do espaço amostral. E como exemplo, vamos pegar os mesmos conjuntos que nós utilizamos no exemplo anterior. Então, no caso do lançamento de um dado, nós sabemos que o espaço amostral são os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os números que estão nas faces do dado. E como número de elementos desse espaço amostral, nós temos 6 unidades, né? São 6 elementos que estão nesse espaço amostral. No caso do lançamento da moeda, por exemplo, vocês sabem que os dois resultados são cara e coroa. Então, o número de elementos do espaço amostral do lançamento de uma moeda é 2, né? Por quê? Cara e coroa, apenas duas opções. E no caso do ato de pegar uma carta ao acaso de um jogo de baralho? Nós sabemos que um jogo de baralho tem 52 cartas diferentes. Então, o número de elementos desse espaço amostral é 52. Então, basta você fazer uma contagem de elementos. Ou seja, a contagem de quantos pontos amostrais você tem dentro daquele espaço amostral, daquele conjunto todo. Né? Lembrando, cada ponto amostral é um dos possíveis resultados do espaço amostral. Bom, em um espaço amostral nem sempre é composto com apenas um elemento. Pode ser que você tenha aí uma combinação de dois ou mais elementos. Então vamos ver um exemplo para ver como é que nós montamos ou determinamos o espaço amostral para calcular uma probabilidade quando nós temos mais que um elemento. Observe aí o primeiro exemplo. Qual o espaço amostral
e um número de elementos do espaço amostral no lançamento simultâneo de duas moedas e três moedas. Eu montei uma tabela para ilustrar essas possibilidades. Então vamos lá. Se você for lançar duas moedas simultaneamente, observe que você terá as seguintes opções. A primeira pode cair cara e a segunda cara também, né? Então você terá a opção cara e cara, ou seja, C e C. Detalhe, nós estamos usando aí para diferenciar cara de coroa, o cara simbolizando pela letra C e coroa sendo simbolizado pela letra K, tá? Podemos também ter como opção cara e coroa, né? Cara na primeira moeda e coroa na segunda moeda. Então nós teremos aí C e K. Podemos ter também a opção coroa e cara, o inverso, né? Então a primeira cai coroa, a segunda cai cara, mais uma opção. E também podemos ter a opção coroa e coroa na segunda moeda. Ou seja, nós temos aí um espaço amostral composto por 4 elementos, 4 combinações. Então, como é que ficaria o nosso espaço amostral nesse caso? Então, vamos lá? Vamos colocar aqui o conjunto do espaço amostral dos resultados do lançamento de duas moedas. Então, ficaria assim, ó, cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Esses são os elementos do nosso espaço amostral. E aí contando, né, nós temos aí como o número de elementos desse espaço amostral igual a 4 elementos. Lembra que no lançamento de uma moeda nós tínhamos 2 elementos? Agora nós temos 4 elementos, né? Então tá lá. Bom, se nós temos 3 moedas para determinar o espaço amostral? Observe agora que nós podemos ter as seguintes opções. Olha como é que aumentou a nossa tabela simplesmente por nós termos aumentado uma moeda, né? Então observe as combinações que nós podemos formar com os resultados de 3 moedas. Olha lá. A primeira opção nós podemos ter na moeda 1 cara, cara e cara. Esse pode ser o primeiro resultado, como nós lançamos, né, as 3 moedas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí, esse é o nosso primeiro resultado. Como pode cair também cara, cara e coroa no final. Né? Então ficou C, C e K. Ou podemos ter cara, coroa, cara. Temos também cara, coroa e coroa. Podemos ter coroa, cara e cara. Coroa, cara e coroa. Coroa, coroa e a última cara. Ou, finalmente, coroa, coroa e coroa. Né? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos no nosso espaço amostral, ou seja, 8 pontos amostrais. Então, o nosso conjunto do espaço amostral seriam todos esses 8 resultados, ou seja, essas 8 combinações. Então, isso aqui seria, né, o nosso ômega, o nosso espaço amostral. E aí, claro, né, como o número de elementos do nosso espaço amostral, nós teremos aí 8 unidades, 8 possibilidades. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós não queremos montar uma tabela para formar todas as opções. Por que eu estou dizendo isso? Porque com 3 moedas ainda está fácil de montar a tabela. Agora imagina se você tivesse aí, por exemplo, 10 moedas, onde você deveria determinar qual é o espaço amostral do lançamento dessas 10 moedas. Você teria aí uma tabela enorme, né, com muitas possibilidades. Então, para você determinar a quantidade de elementos de um espaço amostral sem precisar fazer todas as combinações, basta você utilizar o produto de todas as possibilidades de cada um desses objetos. Por exemplo, no caso dessas 3 moedas, nós já sabemos que para cada moeda nós temos 2 resultados, cara ou coroa. Então, para eu calcular qual é o total de elementos do meu espaço amostral, basta eu fazer a multiplicação. A primeira moeda tem 2 opções,
vezes a segunda moeda mais duas opções e a terceira moeda mais duas opções. Fazendo a multiplicação, né? Olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, total de 8. Então, são 8 possibilidades. Isso aí, com uma simples multiplicação, você consegue determinar quantos elementos, né, quantos pontos amostrais existem dentro do seu conjunto espaço amostral, sem precisar fazer todas as combinações possíveis. Tá certo? Então, importante dica aí. Então, se eu voltasse para a questão anterior, eu também não precisaria montar todas as opções da minha tabela, né? Observe lá que nós temos 4 possibilidades quando nós lançamos duas moedas. Então, se eu pegar para cada moeda duas possibilidades, olha lá, eu teria o produto 2 vezes 2, que dá o total 4, como nós já havíamos determinado. Tá certo? Então, funciona direitinho essa questão da multiplicação, que é uma importante dica aí na hora de determinar espaços amostrais. Então, só para fechar essa questão de número de elementos de um espaço amostral, né, e os elementos de um espaço amostral, eu coloquei um segundo exemplo. Está aí, qual o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral no lançamento simultâneo de dois dados. Lembrando que lançamento simultâneo quer dizer que eu jogo os dois dados ao mesmo tempo. Observe o seguinte, nós sabemos que cada dado possui 6 opções diferentes, ou seja, 6 resultados. Então, o nosso espaço amostral, ou melhor dizendo, né, o número de elementos do nosso espaço amostral será 6 do primeiro dado vezes 6 do segundo dado. Nós faremos aí uma combinação de resultados, né? E sabemos que 6 vezes 6 será 36. Então, temos aí 36 possibilidades. E quais são essas possibilidades? Bom, vai ser a combinação dos resultados dos dois dados. Por exemplo, se o primeiro dado cair o número 1, ele pode combinar o 1 com o 1 do outro dado, o 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4, o 1 com 5 e 1 com 6. E assim eu posso combinar com todos os outros resultados do primeiro dado, combinando com os resultados do segundo dado. Então, saiu 2, 2 com 1, 2 com 2 e daí por diante. E aí o nosso espaço amostral ficará assim. Observa aí na tela. Olha lá. Então, o nosso espaço amostral ficará dessa forma. Se você contar, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações apenas com o número 1. Depois, mais 6 combinações com o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nós temos aí 6 linhas vezes 6 colunas. E 6 vezes 6 temos, então, um total de 36 combinações diferentes de resultados aí jogando os dois dados simultaneamente. Bom, e outro ponto importante que nós devemos saber é sobre o evento. Um evento, ele nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Lembrando que um subconjunto, ele é um conjunto formado pelos elementos de outro conjunto, né? Então, o evento ele é formado pelos elementos do conjunto do espaço amostral. Claro, esses elementos podem ir desde zero, ou seja, desde nenhum elemento, até todos os elementos do próprio espaço amostral. Lembrando que, quando você não tem nenhum elemento que compõe o seu evento, a gente diz que esse evento é um evento impossível. Ou seja, nós dizemos que a probabilidade dele acontecer é zero, não tem chance de acontecer. Agora, quando um evento ele tem todos os resultados possíveis de um espaço amostral, nós dizemos que esse é chamado de evento certo. Isso porque qualquer que seja o resultado, ele será possível de ser realizado, né? Ou ele vai acontecer, né? Ou seja, você tem uma probabilidade aí de 100%. Significa que aquilo vai acontecer. Tá legal? Bom, então como exemplo, eu coloquei aí o experimento do lançamento de um dado, ainda utilizando, né, aquele exemplo anterior. Então, como um evento A, por exemplo, eu quero um número par. Ou seja, o evento A tem os seguintes elementos: 2, 4 e 6, que são os 3 números pares
que contém no meu dado, né? E, claro, o número de elementos do meu evento A será igual a 3, que são os 3 números. Agora, vamos supor que eu tenha um evento B, onde eu quero um número primo. Bom, se eu olhar no dado, nós temos também 3 números primos, que são os números 2, 3 e 5. Então, esses são os elementos do meu evento B, né? E aí o número de elementos, claro, é igual a 3, porque tem 3 possíveis resultados aí. Agora, pegando um terceiro exemplo, né? O evento C. O evento C diz o seguinte: a possibilidade de sair um número maior ou igual a 5. Bom, números maiores ou igual a 5, nós temos o número 5 e o número 6 somente, né? Já que o dado vai até o número 6. Então, o meu conjunto evento aí, o evento C, é formado pelos números 5 e 6. Claro, então, o número de elementos do meu conjunto C, né, do meu evento C, é igual a 2, né, que são esses dois elementos. Agora, vamos supor que eu tenha um evento D, onde eu procuro a possibilidade de sair um número natural, né? Bom, todos os números que estão ali no dado são números naturais, né? O número do 1 ao 6 são números naturais. Então, eu estou falando que o evento D, ele é todos os elementos do meu espaço amostral. Logo, esse evento D, ele é considerado um evento certo, porque a quantidade de elementos, que são 6, né? São todos os números do próprio dado, né? Todos os possíveis resultados que podem acontecer. Então, temos aí um evento certo, né? Por exemplo, se eu colocasse assim, um evento E, por exemplo, onde eu quero todos os números maiores que 6. É claro que eu teria um conjunto vazio, né? Porque um dado ele não tem números maiores que 6, já que ele vai até o número 6. Então, nesse caso, o número de elementos desse evento seria 0, nenhum, né? E esse seria considerado um evento impossível, não tem chance de acontecer. Então, está aí alguns exemplos, né, para a gente entender o que é um evento, né, e a quantidade de elementos de um evento em relação aí a um espaço amostral. Bom, então vamos para o cálculo das probabilidades. Para você calcular a probabilidade de um evento ocorrer ou não, basta você dividir o número de casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Ou seja, basta você dividir o número de elementos do evento pelo número de possibilidades do seu espaço amostral. Então vamos lá? Vamos fazer alguns exemplos para ver como é que funciona esse cálculo de probabilidades. Então observa aí a nossa formulazinha, né? Para a gente calcular a probabilidade de um evento A acontecer, basta você pegar o número de eventos possíveis, né? Ou seja, o número de casos favoráveis para você, e dividir pelo número de casos possíveis, né? Você divide pelo número do seu espaço amostral. Bom, como primeiro exemplo, vamos calcular a probabilidade de cair coroa no lançamento de uma moeda. Como nós sabemos, uma moeda tem apenas dois resultados possíveis, né? Ou seja, cara ou coroa. Então, o nosso espaço amostral é cara ou coroa. Logo, o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 2. São essas duas opções. E como eu quero saber a possibilidade de cair coroa, ou seja, nós temos então que o número de elementos do meu evento é igual a 1. Uma possibilidade, né? Então, nós temos que a probabilidade aí, nesse caso, que é o número de eventos dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, ou seja, pelo meu total de possibilidades, vai ser de 1 para 2, ou seja, a fração 1 meio, né? E claro, né, fazendo a divisão aí de 1 para 2, nós encontramos 0,5. Mas como a probabilidade nós geralmente damos a resposta na forma de porcentagem, nós devemos então fazer a conversão desse número decimal que representa uma porcentagem. Como nós já vimos lá no estudo de matemática financeira, né, lá em porcentagem, nós podemos acrescentar um zero para que fique com duas casas decimais, e aí o número 0,50 corresponde a 50%.
Então, a probabilidade de cair coroa no lançamento de uma moeda é de 50%, ou seja, você tem metade das chances de acertar ou metade das chances de errar. Isso aí já é bem intuitivo, né? Como nós sabemos, a moeda tem apenas dois resultados. Se eu escolho um, é claro que eu tenho a metade das chances de ganhar, tá certo? Então, só a título de cálculo, para a gente entender como é que esse cálculo funciona, eu coloquei esse pequeno exemplo bem simples para a gente já começar a entender como é que funciona o cálculo de probabilidades. Então, agora vamos avançar mais um pouquinho. Observa aí o segundo exemplo. 3 moedas são jogadas simultaneamente ao acaso. Qual é a probabilidade de se obter 2 caras e qual a probabilidade de cair pelo menos 2 caras? Muita atenção aí com a questão da interpretação de texto. Observe que no primeiro caso ele quer saber a probabilidade de cair apenas 2 caras. A terceira teria que ser coroa, tá? E na segunda pergunta, ele quer saber a probabilidade de cair pelo menos 2 caras. Então ele está querendo dizer ali que pode ser que sejam 2, no mínimo, né? Ou pode ser que seja 3 caras também. Tá? Então já entra aí uma outra opção nessa questão, apenas por ele utilizar a expressão pelo menos. Tá? Então, muito cuidado na hora da interpretação. Ela é muito importante na hora de você montar o seu raciocínio na hora de calcular. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar a primeira opção. Vou botar aqui, primeiro caso. Bom, observe que ele quer a probabilidade de se obter 2 caras somente. Então, eu aproveitei aquela tabela dos resultados do lançamento de 3 moedas para a gente ter todos os resultados, né, do nosso espaço amostral. Então, já de cara, nós podemos dizer que o número de elementos possíveis, né, ou seja, o número de elementos do nosso espaço amostral é igual a 8. Porque nós temos aí 8 possibilidades de ocorrer um resultado. Está lá, ó, fazendo a conta aí, temos 8 possibilidades diferentes. Porém, nós precisamos também do número de elementos do nosso evento. Ou seja, o número de elementos favoráveis, né? E no caso aí, ele quer saber os elementos onde caem somente 2 caras. Então, observando na nossa tabela, veja que aqui na segunda opção nós temos 2 caras. Aí vem a terceira opção, também tem 2 caras. Né? Lembrando que a cara está sendo simbolizado pela letra C e coroa pela letra K. Na quarta não tem, na quinta temos também, olha lá, cara, cara. A sexta opção não, a sétima não e a oitava não. Então, o número de elementos do nosso evento, né, onde pode cair apenas 2 caras, é igual a 3. Né? Temos apenas 3 elementos que contêm 2 caras. Então, para calcular a probabilidade de cair apenas 2 caras, vai ficar assim, 3 para 8, né? A razão 3 para 8. Temos 3 possibilidades de um total de 8. Então, vamos fazer a divisão. Né? Vamos aproveitar aqui o nosso rascunho e fazer o 3 dividido por 8. Então, acrescentando 0, temos aí 0, né? E aí, 3 vezes 8 vai dar 24. 4 vezes 8, 32. Bom, 4 vai passar. Então, temos que usar o 3, né? 3 vezes 8 é 24. Então, para 30 falta 6, né? Então, acrescentamos o 0 para continuar. E aí, sabemos que 7 vezes 8 dá 56. Para 60 falta 4. Então, acrescentamos mais um 0 para continuar. E sabemos que 5 vezes 8 dá 40. E aí, o resto é 0. Logo, a probabilidade de cair apenas 2 caras é de 0,375. Claro que nós temos que transformar isso para porcentagem. Então, para transformar para porcentagem, nós andamos 2 casinhas para frente, né? Então, coloca lá a vírgula e nós temos 37,5% de chance
de cair apenas 2 caras quando nós lançamos 3 dados simultaneamente. E está aí, calculado a nossa porcentagem, né? A nossa probabilidade. Bom, então vamos para o segundo caso, onde ele pede para calcular a probabilidade de cair pelo menos 2 caras. Então vamos lá. Vou botar aqui, segundo caso. E o número de elementos do nosso espaço amostral é o mesmo, né? Já que nós estamos no mesmo problema. Então tá lá, são 8 possibilidades. O que vai mudar aí é o número de elementos do nosso evento, né? Ou seja, a quantidade de resultados favoráveis, né? Então vamos lá. Observe que ele falou agora a possibilidade de cair pelo menos 2 caras. Isso significa que 3 também é válido. Então, essa primeira opção, onde nós temos cara, 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 né? Ou seja, 3 caras, já entra para o nosso conjunto de opções, né? Para o nosso evento. Então, agora nós teremos aí 1, 2, 3, 4 possibilidades ao nosso favor. E aí nós já podemos calcular a probabilidade, né? A probabilidade será de 4 a nosso favor para 8, que é o total. E fazendo a divisão, né? Vamos lá. 4 dividido por 8. Claro que nem precisa fazer essa divisão, já sabemos o resultado, mas vamos fazer só para vocês verem o que vai acontecer. Então, acrescentamos o 0, 0, e 5 vezes 8 dá 40. Acabou a nossa conta. Então, nós temos aí o resultado 0,5, né, que corresponde a 50% de chance. E por que eu falei que nem precisava fazer o cálculo nesse caso? Porque 4 é a metade de 8. Então, se a quantidade de eventos favoráveis é a metade do total de possibilidades, então significa que eu tenho a metade das chances favorável, né? Ou seja, a meu favor. Então, nós teríamos aí, claro, os 50%. Nem precisava fazer o cálculo aí da divisão. Bom, então vamos para mais um exemplo. Acompanhe aí comigo. Ao lançarmos um dado de 6 faces, qual a probabilidade de a face voltada para cima ser um número par e um número maior que 2? Então, temos aí duas situações, né? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro caso. Qual a probabilidade da face voltada para cima ser um número par? Então, vamos lá. Em um dado, nós sabemos que 3 números são ímpares e 3 números são pares. Então, podemos dizer que o número de eventos favoráveis é igual a 3, porque nós temos 3 números ímpares, o 1, o 3 e o 5. Então, temos aí 3 elementos. E o número do meu espaço amostral, ou o número de elementos do meu espaço amostral, é igual a 6, né? Porque são 6 resultados possíveis. Tá? Logo, a probabilidade de acontecer um número par é de 3 para um total de 6 possibilidades. E claro, né, nós já vimos anteriormente, como 3 é a metade de 6, então o resultado aqui seria 0,5, que corresponde a 50%. Então temos 50% de chances de tirar um número ímpar. Então vamos para o segundo caso. No segundo caso, ele pergunta o seguinte: qual é a probabilidade do número ser maior que 2? Né? Bom, então vamos pensar aqui. O número de elementos favoráveis, né, são os números maiores que 2. Então, se sair qualquer número maior que 2, beleza, é um caso favorável. Então, quais são os números maiores que 2 no dado? Nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, 4 números que são maiores que 2. Logo, o número de elementos, né, do meu evento, o número de elementos favoráveis é igual a 4. E claro, nós já sabemos que o número de elementos do nosso espaço amostral, no caso aí do dado, é 6. Então vamos lá, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é de 4 possibilidades para um total de 6 possibilidades. Então vamos lá, fazendo a nossa divisão, 4 dividido por 6. Acrescento 0,
0, vírgula. Sabemos que 6 vezes 6 dá 36. Para 40, faltam 4. Acrescento 0 e continua a conta. Então, nós temos aí, ó, 6 vezes 6, 36. Para 40, novamente, sobra 4. E aí nós teremos uma dízima periódica, né? Uma conta aí que não terá fim. Logo, a probabilidade é de aproximadamente 0,67, né? Usando aí o critério de arredondamento, que é aproximadamente 67%. Isso aí. A probabilidade de cair um número maior que 2 é de 67%. A probabilidade de cair um número par é de 50%. Lembrando que, se o exercício pedir, por exemplo, que você faça um arredondamento utilizando uma casa decimal pelo menos, né, então essa probabilidade ela ficará assim, ó, aproximadamente, né, 0,667, que é aproximadamente 66,7%. Tá? Então, muita atenção, tá? Somente se o exercício pedir para você utilizar pelo menos uma casa decimal aí de aproximação. Basta você lembrar do critério de arredondamento, né? Por exemplo, ó, temos aí o número 0,6666, né? Infinito. Como eu vou arredondar ele, claro, e primeiro eu vou transformar para uma porcentagem, nós temos aí a porcentagem 66,6666 infinito. Né? E aí, nós sabemos que temos que eliminar a partir da segunda casa decimal. Observe que o próximo número, né, o número que está na segunda casinha decimal, é maior que 5. Sempre que acontece do próximo número ser maior ou igual a 5, nós somamos uma unidade na casinha da frente. Então, mais uma unidade. Formando aí, então, o número 66,7 ao invés de ser 66,6%. Legal? Então, lembra aí do critério de arredondamento, tá? Para fazer os seus arredondamentos de forma correta. Legal? E agora temos um quarto exemplo, agora utilizando as cartas de um baralho. Acompanhe aí comigo. Retirando ao acaso uma carta de um baralho, qual a probabilidade dela ser um rei? E qual a probabilidade dessa carta ser do naipe de espada? Então, vamos estudar cada um dos casos. Primeiro caso, né, a primeira pergunta. Qual a probabilidade da carta que eu retirei ser um rei? Né? Nós sabemos que no baralho nós temos 4 cartas de cada tipo. Então, nós temos aí 4 reis. Né? Se nós temos 4 reis, o número de elementos, né, do meu evento, ou seja, o número de possibilidades favoráveis, é igual a 4, porque eu tenho 4 reis dentro daquele baralho. Então, tem 4 possibilidades aí favoráveis a mim. Bom, e nós sabemos também que um baralho ele tem um total de 52 cartas. Logo, o número de elementos aí do meu espaço amostral, né, ou seja, o total de resultados possíveis, é igual a 52. Logo, a probabilidade vai ser de 4 para 52. E claro, né? Se você não quer fazer a divisão direta, quer aproveitar e simplificar a fração, você pode fazer. Você obtém o mesmo resultado. Então, nesse caso, eu poderia simplificar tudo por 4. E aí, fazendo a divisão, eu tenho 4 dividido por 4 dá 1. E 52 dividido por 4 vai dar 13, né? Basta fazer aí a divisão. E claro, né, para eu encontrar a probabilidade, né, a minha porcentagem, eu vou ter que fazer a divisão 1 para 13. Então vamos lá, vamos fazer a nossa conta, né? Acrescentando o 0, vamos colocar 0, porém 10 ainda é menor que 13. Então vamos acrescentar outro zerinho, né? E, claro, acrescentamos mais um 0 também. Agora temos 100 dividido por 13, né? Então, 100 dividido por 13, o mais próximo será o 7. Vamos lá? Olha lá. 7 vezes 3 dá 21.
sobe 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Então, subtraindo aí, né? 100 tira 91, sobra 9. Então, vamos acrescentar um zero para continuar a nossa conta. E 90 dividido por 13, claro, né? Vai dar 6, porque o 7 vai dar 91, né? Então, vamos lá. 6 vezes 3 dá 18, então sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, com mais 1, 7. Então, temos aí 90 menos 78. Então, vai sobrar aí para mim 12, né? Então, para continuar, vamos acrescentar mais um zerinho. E aí temos agora 120 dividido por 13. Então, agora vai dar por 9, né? Olha lá, 9 vezes 3 dá 27, então sobe 2. 9 vezes 1 dá 9, com mais 2, 11. Então, temos aí 120 menos 117, que vai sobrar 3. Bom, e essa conta, é claro, né? Ela vai ser uma dízima periódica, já que nós estamos dividindo aí o 100 por 13, né? Um número primo. Então, vamos parar a nossa conta por aqui e utilizar o nosso critério de arredondamento. Então, 1 trezeavos vai dar aproximadamente 0,0769. E claro, né? Vamos transformar isso para porcentagem, andando duas casinhas com a vírgula, nós teremos aí 7,69%. Mas vamos fazer o seguinte, vamos utilizar apenas uma casa decimal para a nossa porcentagem. Então, nós vamos ter que utilizar o critério de arredondamento, né? Olha lá, a segunda casinha decimal é o número 9. Então, nós somamos aqui mais uma unidade na casinha da frente. Logo, a minha porcentagem vai ser de 7,7%. Claro, vamos usar o tio aqui porque é aproximadamente, né? Então, está lá. Então, a probabilidade de eu retirar um rei num jogo de cartas que tem 52 cartas é de aproximadamente 7,7%. Tá? Vamos para a segunda condição, né? O nosso segundo caso. Bom, então agora vamos estudar o nosso segundo caso, onde ele pergunta assim: qual a probabilidade dessa carta ser do naipe de espada? Ou seja, a carta que eu retirei é qualquer carta do naipe de espada. Então, vamos lá. Observe que nós sabemos que para cada naipe, né, seja copas, paus, espada ou ouro, cada um dos naipes tem 13 cartas. Então, nós sabemos que temos aí 13 cartas do naipe de espada. Logo, o número de elementos do meu evento, né, ou seja, o número de elementos favoráveis, é igual a 13. Que é de um total, né, de 52 cartas, já que se trata do mesmo baralho, né? Então, o número de elementos aí do nosso espaço amostral não vai mudar, continua sendo 52. Agora, basta fazer a divisão para encontrar a probabilidade, né? Então, a probabilidade será de 13, de um total de 52. Como nós já sabemos, né, 52 é 4 vezes 13, né? Então, nós podemos simplificar todos os dois por 13. Nós teremos a fração 1 quarto, né? Já que 4 vezes 13 é 52. Bom, agora vamos fazer a divisão, né? 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Essa conta nós já fizemos diversas vezes, né? E 0,25 corresponde à porcentagem de 25%. Então, eu tenho 25% de chance de retirar ao acaso uma carta que é de um naipe específico, no caso aí o naipe de espada, tá? Porque são 13 cartas de espada, num total de 52 cartas. Bom, com esse nosso último exemplo, nós encerramos a nossa aula sobre teoria das probabilidades, pelo menos a parte básica dela, né? E lembre-se, para que você fique bom em alguma coisa, em alguma técnica matemática, é necessário treinar. Então, não deixe de treinar, não deixe de praticar exercícios. É só assim que você consegue aprender bem uma determinada técnica matemática. Legal? Então, vejo você nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá!